Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui nos nossos problemas de rotação, né? Então, só relembrando aqui, né, você tem momento angular, uma vez calculado o tensor de inércia, os elementos do tensor de inércia, esse momento angular vai ser dado no somatório de J igual a 1 até 3, né, que são as dimensões aqui espaciais, os elementos do tensor de inércia vezes o vetor, o elemento J aqui do teu vetor de rotação, né, do teu ômega. Okay? Você pode escrever isso aqui, se fosse uma notação de Dirac, como L igual a o operador I aqui, vezes o ket ômega, ou uma forma vetorial tradicional. Você tem um momento angular, uma matriz aqui que representa o tensor de inércia, vezes o vetor ômega, né? Então o que acontece? Uma vez definido um conjunto de eixos aqui, Z, Y, X, você tem um corpo rígido aqui, né? Para esse conjunto de eixos específicos você vai ter um tensor de inércia dado, tá certo? O momento angular, escolhendo uma rotação aqui em torno de um eixo qualquer aqui, o momento angular pode ser paralelo a esse vetor ômega ou pode não ser paralelo a esse vetor ômega, tá certo? Então tem que entender o operador tensor de inércia ou matriz tensor de inércia como uma matriz que está representada numa base vetorial que você escolheu, por exemplo, essa base aqui. Mas eu posso escolher outra base vetorial que seja diferente dessa. Z', Y', X', tá certo? A representação desse tensor de inércia dessa outra base vai ser diferente, tá certo? Existe uma base específica que tem um conjunto de eixos específico que a gente chama eixos principais de inércia do corpo, eixos principais de inércia, no qual, nessa base, o tensor de inércia é uma matriz diagonal, tá certo? Então isso significa, na verdade, você mudar de base, né? Esse é um problema de mudança de base, que é um problema basicamente de álgebra linear, mas aqui a gente vai fazer de um jeito bem simples, né? Que é buscar qual é o conjunto de eixos que faz com que o tensor de inércia seja diagonal. Diagonal. Tá certo? Ou seja, você vai diagonalizar o tensor de inércia. Quando você diagonalizar o tensor de inércia, você consegue 3 momentos de inércia em relação àqueles eixos específicos ali, e aqueles eixos são os eixos principais de inércia. Se o corpo gira em torno de um eixo principal de inércia, então o vetor momento angular e o vetor ômega vão ser paralelos, por exemplo. Certo? Então, como é que você diagonaliza o tensor de inércia? É um processo de diagonalização corriqueiro, que a gente faz em álgebra linear, por exemplo. Então eu vou usar aqui como um exemplo um cálculo que a gente já começou a fazer no aula anterior. Você tem escolhido essa base vetorial aqui, né? Z, Y, X, né? Esse conjunto de eixos aqui. A gente tinha um corpo, uma porta aqui, né? Defini aqui como o comprimento L e a altura H, tá certo? Para o resultado aqui ficar bem limpo, eu vou fazer H igual a L, que ela vai virar então um quadrado, tá certo? Então o tensor de inércia para H igual a L aqui, ele vai ser M, que a gente calculou na aula passada, na aula anterior, sobre 3, 0, 0, 0, 0, H quadrado sobre 3, menos
h quadrado sobre 4 menos h quadrado sobre 4, h quadrado sobre 3. É isso, né? Então, aqui fazendo essa substituição aqui. Primeira coisa que tem que notar aqui, ó. Ele já é, esse aqui representa o termo I11, né, que seja o termo IXX, né, X é esse eixo que está perpendicular ao 4 aqui, ele já é diagonal nesse eixo aqui, né, tá certo? Então, eu já sei que X, ele já está diagonalizado, né, nesse eixo, então eu já sei que X é um eixo principal de inércia aqui desse corpo. Então, o IXX, né, o IXX já está dado, vale 2h cortado ao quadrado sobre 3. E o eixo, escrevendo numa base canônica, né, IJK, o eixo X, né, que seria representado assim, no 0, 0, esse eixo é um eixo principal de inércia do corpo. Significa que você põe esse corpo para rodar em torno do eixo X, o vetor ômega está sobre o eixo X, o vetor momento angular está sobre o eixo X também. Okay? Então agora nos resta determinar os outros dois eixos principais de inércia. Note que essa submatriz aqui não é diagonal, né? Tá certo? Então Y e Z não são eixos principais de inércia, tá? Essa submatriz não é diagonal. Quando eu tenho essa situação aqui, basta eu diagonalizar essa parte, né? Eu não preciso carregar isso aqui, já está diagonalizado. Então isso aqui vira uma matriz 2x2, não é mais 3x3. Então eu vou trabalhar com essa matriz aqui, em linha aqui, que é M h quadrado sobre 3 menos h quadrado sobre 3 menos h quadrado sobre 3 h quadrado sobre 4 sobre 4, essa aqui, né? Então, para diagonalizar uma matriz, tem que tirar o determinante disso, né? E fazer esse determinante igual a zero, isso me garante que daí eu tenho essas equações aqui tem solução não trivial, né? Okay? Um processo de diagonalização. Então, isso vezes isso, menos isso vezes isso, né? Então, nós vamos ficar com uma equação característica aqui. 3 menos lambda vezes h quadrado sobre 3 menos lambda. Menos, né? Menos mais. H na quarta sobre 16. Esse aqui é determinante igual a zero, não preciso carregar esse M aqui, né? Isso aqui igual a zero. Então, tirando as raízes dessa equação característica, você vai ter um lambda mais e um lambda menos, né? Isso aqui vai dar uma quadrática. Esse lambda mais e esse lambda menos são os autovalores dessa matriz aqui, que vão ser os momentos de inércia em torno dos eixos principais de simetria do teu corpo. Tá certo? Os momentos de inércia em torno dos eixos principais de simetria do teu corpo. Quando você tirar isso, você tira os momentos do corpo. Esses lambdas vão definir esses momentos de inércia. E os autovetores dessa matriz aqui vão definir quais são os eixos principais de inércia. Tá? Então, abrindo essa equação aqui, eu vou ficar com lambda ao quadrado menos
Então dá lambda ao quadrado, né? Depois isso vezes isso, menos isso vezes isso, então menos lambda, que multiplica h quadrado sobre 9 duas vezes, né? Desculpa, sobre 3 duas vezes. Mais esse termo aqui ao quadrado, que é h na quarta sobre 9 menos h na quarta sobre 16. Isso aqui igual a zero. Então ficava uma equação aqui, lambda ao quadrado menos 2 terços de h quadrado lambda mais 7 h na quarta sobre 144. Isso aqui igual a zero. Aí agora você tira essas raízes dessa equação, isso aqui vai dar um lambda mais, que vai ser 7h quadrado sobre 12, e um lambda menos, que vai dar h quadrado sobre 12. Então, esses autovalores aqui são os autovalores que correspondem a os dois novos momentos, eu vou chamar aqui I22, os dois novos momentos de inércia que vão ser definidos em relação aos eixos principais de inércia. Então você vai ter um I22, 7h quadrado sobre 12, e um I33 aqui. Esses 2, 2, 3, 3 são novos eixos, né? Não é um eixo original x e y, são os novos eixos que eu vou definir na sequência. H quadrado sobre 12, tá certo? E o momento I11 é aquele que já estava calculado, que é 2h quadrado sobre 3, tudo isso vezes m, né? Que eu deixei o m de fora da evidência, tá certo? Então esses são os três momentos de inércia. Então o teu tensor de inércia agora vira um tensor diagonal com isso, isso e isso na diagonal, tá certo? Okay. Então o teu tensor de inércia para aquela porta quadrada lá, diagonal, na base em que ele é diagonal, né? Ele vale n 2h quadrado sobre 3, 0, 0, 0, 0, 7, h quadrado sobre 12, 0, 0, h quadrado sobre 12. Okay. Então, esse aqui são os seus conjuntos de momentos de inércia em relação aos eixos principais. Para calcular, para descobrir quais são os eixos principais de inércia agora, então você tem que calcular, você já determinou os autovetores, os autovalores, que são os momentos principais de inércia, agora você calcula os autovetores, né? Ou seja, você vai resolver a equação. I menos lambda, né? Onde lambda é cada um desses elementos aqui, o teu momento de inércia original, né? Vezes os teus vetores, isso igual a zero vai te dar as componentes do teu novo vetor. De novo, aqui já está diagonal, então a gente já sabe que um eixo
o eixo X é um eixo principal de inércia, ou seja, 1, 0, 0, já estava diagonal, não precisa mexer. Então, agora nós vamos escrever, vamos calcular só essa parte, essa submatriz que não é diagonal aqui, né? Então você vai ter h quadrado sobre 3 menos o alto valor 1, menos h quadrado sobre 4, menos h quadrado sobre 4, h quadrado sobre 3, menos o alto valor 1, isso atuando no A1, A2, que são os elementos do autovetor que eu quero determinar aqui, igual a 0. Isso vai te permitir determinar quem é A1 e A2. Isso aqui está no plano Z, ZY, né? Então, isso aqui vai te dar uma combinação entre o eixo Z e o eixo Y, tá certo? Entre os versores do eixo Z e os versores do eixo Y, ok? Então, colocando o alto valor 1 aqui, você vai ficar com h quadrado sobre 3 menos 7h quadrado sobre 12, no termo, né? Menos h quadrado sobre 4, menos h quadrado sobre 4, h quadrado sobre 3, menos 7h quadrado sobre 12, que é o alto valor 1, né? A1, A2, igual a 0. Ok? Somando aqui, resolvendo essa equação, você vai chegar aqui, A1 tem que ser igual a menos A2. A gente sabe que esse tipo de solução aqui, uma das componentes que vai ficar livre, né? Você pode escolher, normalmente você escolhe tá certo, para uma delas, e a outra vai ser dada em função da que você escolheu. Significa que um eixo de simetria é o próprio x, o segundo eixo principal de simetria do corpo, o eixo 2, eu vou chamar, sei lá, y' aqui, tá certo? Esse aqui já é diagonal, então o primeiro elemento aqui tem que ser 0, então você vai ter 1 menos 1, por exemplo. Que é a projeção em cima do y original, projeção em cima do z original, né? Então esse y' aqui, ele vai ser um vetor do tipo j original menos k. Ok? O terceiro eixo é o mesmo procedimento. Ó. O terceiro eixo é o mesmo procedimento, só porque agora para o terceiro alto valor, né? Tá certo? Então o terceiro eixo vai ter uma equação para ser determinada aqui, que vai ser h quadrado sobre 4 menos h quadrado sobre 12, né? Que é o segundo alto valor, menos h quadrado sobre 4, menos h quadrado sobre 4, h quadrado sobre 4, menos h quadrado sobre 12. Aqui um A2, que eu chamei de A1, A2, vou chamar de B1, B2, B1, B2, igual a 0. Resolvendo aqui essa equação, H as cortas e tal, você vai ficar com B1 igual a B2. Certo? Porque aqui inverte um sinal em relação aqui. Então B1 igual a B2. Ou seja, o eixo Z', ele vai ser 0, 1, 1. Ok? Então, o que vocês podem fazer esse cálculo aqui é bem simples, né? Então, Z' vai ser uma coisa, vai ser 0, 1, 1, por exemplo. Então, o teu Z' vai ser um J mais um K. Se eu escrever assim, né, no versor aqui, J mais um K. Significa, então, que, originalmente,
eu calculei o meu tensor de inércia sobre os eixos Z, Y, X. X continua sendo um eixo principal de inércia, e a minha porta está aqui, né? Agora de comprimento H por H aqui, né? Um dos eixos principais de inércia, esse aqui é menos, né? É assim. E o outro está na diagonal aqui, né? Assim. Ou seja, em torno desses eixos aqui, o teu tensor de inércia é diagonal, ele tem aqueles autovalores que foram calculados lá. Se o sistema girar em torno desse eixo aqui, girar em torno desse eixo aqui, ou se girar em torno desse eixo aqui instantaneamente, então nesse caso o teu vetor de momento angular é paralelo ao ômega, né? E ele vale L igual ao momento de inércia relativo a esse eixo aqui, que é aquele alto valor que foi calculado, vezes o valor numérico de ômega. Mesma coisa se está girando em torno desse eixo aqui, mesma coisa para momento para energia cinética, né? E a energia cinética em torno daquele eixo vai ser simplesmente I ômega quadrado sobre 2, onde I é aquele alto valor correspondente ao eixo principal de inércia, tá certo? Então, é isso que significa basicamente diagonalizar um tensor de inércia, levar ele para os eixos principais de inércia do corpo, ok? Obrigado.